Essa é a Debrades aí que aparece na televisão, só que é uma igreja pequenininha, né? Chamada Igreja do Morro. E lá nós aprendemos muito. Conheci também meu amigo pastor Paulo Roberto, que está na Inglaterra. Só gente boa saiu daquela Debrades, que hoje é do pastor Samuel Ferreira. E nós fomos criados ali numa das congregações do Mandaqui. Passei também pela sede, ela também era da sede. E foi ela uma pessoa muito usada na minha vida. Quando Deus me chamou para a obra, eu fugi como Jonas, não queria saber da obra. Eu queria fazer outros cursos, estudar outras coisas. Fugi mesmo. E um dia Deus me pegou de jeito, de tanto ela falar comigo e insistir. Deus usou alguém poderosamente na palavra, eu não resisti, me entreguei. Fiz 5 anos no seminário, fugi 2 vezes do seminário também, desisti, voltei, fui para outro lugar. E ela veio comigo e falou: não, Jonas, se eu conseguir fazer lá, por que você não vai fazer? Fui até o fim. E aí só depois eu entendi que o meu futuro estava ali. Às vezes a gente quer fugir da vontade de Deus, a gente não sabe que exatamente naquilo que é mais difícil, naquilo que a gente está resistindo, que está a vontade de Deus, naquilo que a gente quer resistir. E ali no 5º ano do seminário eu conheci a minha esposa, eu fui encaminhado para o ministério, tudo ali naquele seminário o qual ela me encaminhou. Eu sou muito grato a Deus pela vida dela, e eu tenho certeza que assim como Deus usou ela na minha vida, vai usar na tua vida também, tá bom? Creia nisso e ouça a palavra da profeta do Senhor. Vamos orar, irmãos. Pai, no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor nunca mudou e o Senhor jamais mudará, porque a tua palavra permanece para sempre. No passado o Senhor falou conosco, nesta manhã o Senhor falou conosco e nesta noite o Senhor vai falar, porque é o Senhor. O Senhor conhece a necessidade do teu povo, o Senhor sabe o desejo do coração de cada um. E só o Senhor, Pai, que conhece os nossos pensamentos. Na tua palavra está escrito que o Senhor conhece o nosso assentar e o nosso levantar. É o Senhor que chama o teu povo. Na tua palavra diz que o Senhor chama as estrelas pelo nome. O Senhor sabe quantas estrelas há nos céus. O Senhor sabe o nome de cada uma delas, porque foi o Senhor que as deu. Quanto mais a nós que fomos feitos à tua imagem e à tua semelhança. Portanto, o Senhor tenha plena liberdade, Espírito Santo, de ministrar em nossas vidas e usando-me como teu canal nesta noite, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Graças a Deus, irmãos. Deus é bom, a misericórdia do Senhor dura para sempre, né? Se eu contar a minha história, é uma história bonita, é uma história emocionante, é uma história, às vezes alguém fala, né, eu jamais teria essa coragem, mas nós temos, como seres humanos, Deus fez um desafio para o Filho dele, o Senhor Jesus. Você vai deixar tudo que você tem aqui nos céus, Deus dizendo para o Filho, você vai para a terra, com uma missão, e tem que concluir essa missão. E ela vai ser concluída com a tua morte na cruz. A Bíblia não diz, em hipótese alguma, que Jesus disse não. Porque Jesus disse, deixa para depois. Ou ainda é cedo, vamos esperar mais um pouco. Mas no momento exato, ele começou o trabalho dele, deu frutos e continua dando e dará. Até o dia da sua volta e até o dia que a última pessoa nascer na face da terra. Quando concluir o livro de Apocalipse. Então nós temos que estar dispostos, animados, não olhando para a nossa própria vontade, porque a minha própria vontade era de ser uma mulher de negócios, uma mulher próspera, de pobreza bastava onde eu fui criada, tinha meus planos, tinha os meus projetos, e eu tinha a impressão que Deus estava em cada uma delas. E eu vibrava com aquilo, crescendo financeiramente, prosperando na empresa onde eu comecei, a última empresa que eu estava trabalhando,
E eu tinha um sonho meu. Uma coisa é o sonho teu, outra coisa é o sonho de Deus na tua vida. Eu sabia que eu tinha sido chamada para trabalhar na África. Mas eu disse, Senhor, eu vejo essas pessoas com tanta vontade de trabalhar. E eu trabalhei em roças. Eu trabalhei no meio do mato com o povo, evangelizando num bairro chamado Mombaça, entre Itapecerica da Serra e Embu-Guaçu. Ali nós começamos o trabalho. Eu falei o nome dela nessa manhã, Megali de Oliveira, que ele parece que era gerente do Banco do Brasil em Itajaí, Santa Catarina. E eu fui levada por ela, incentivada por ela, porque eu era nova convertida, ela tinha nascido no Evangelho. E Deus nos usou poderosamente, ganhando almas. Entrava naqueles trilhos, a gente só via mata. Quando a gente deparava, tinha uma vila de casas. E o povo começou a vir até nós para aceitar Jesus. A gente não tinha tempo de ir em todas as casas. A nossa primeira reunião foi embaixo de uma árvore no pasto. Na segunda reunião veio o irmão da Deus de Amor. Eles não tinham condições financeiras para estar indo ali em São Paulo. O máximo que eles podiam ir era uma vez por mês. Esse irmão cortou uma árvore, fez bancos, fez uma mesa e falou para mim, vocês vão, para mim e para minha amiga, vocês vão a partir de hoje, eu quero que vocês façam os cultos na minha casa. E Deus prosperou aquele trabalho. A nossa igreja na sede, a Brás, comprou um terreno. Quando nós saímos de lá, já estava a construção da sede na metade. Nós tínhamos mais 3 igrejas do outro lado. Era um trabalho árduo, era um trabalho pesado, porque nós pouco dormíamos. E nos domingos, 4h30 da manhã, eu tinha que sair de casa para pegar o primeiro ônibus. Eu ali e ela em São Bernardo do Campo. Nós tínhamos que sair de casa 4h30 da manhã, pegar o primeiro ônibus. E nós descíamos do último ônibus, às 9 da manhã, com a misericórdia do Senhor. Isso quando o ônibus não caía no buraco antes, e a gente chegava lá depois. Aí nós andávamos 1 hora a pé para a gente chegar no primeiro lugar. E o culto tinha que ser tudo trabalho, tudo muito rápido, porque passava o penúltimo ônibus de volta para Itapecerica da Serra, às 5 da tarde. E se nós perdêssemos aquele ônibus, o das 7h30 era incerto. Então era muita correria, mas Deus movia, Deus via a sinceridade do nosso coração, Deus via o nosso desejo de ganhar almas para o povo dele, para Ele, ganhar aquelas vidas que tanto necessitavam de Jesus, como eu também necessitava, nós necessitamos. Irmão, nós precisamos se dispor, se dispor. Deus está pronto para usar a cada um de nós, sem obstáculos. A chamada de Deus é real. Mas eu dizia para mim, eu vou começar um seminário. É um seminário, ensinar esse povo que tem aquele português, nós foi, nós veio, nós fomos. E eu falei, eu saio pelo meio do mato, eu ouço o testemunho desses irmãos, irmão, nós foi lá, irmão, nós fomos. É de rir, viu, irmãos, mas tem dia que é de chorar, porque eu via tanta sinceridade no coração daqueles irmãos. Eu estive no sertão pernambucano, fazendo um trabalho lá, e eu ficava, Jesus... Olha, irmão, mas nós fomos, irmão, mas nós fomos. Eu sabia o que eles estavam falando. E eu olhava e falava, Senhor, quantos obreiros, quantas pessoas chamadas que nunca tiveram a chance que eu tive. Nunca. E muitos não tiveram a chance nem sequer de um dia morar na cidade. Não porque eles não quiseram, porque eu não conseguia nada na cidade. Então a gente tem que valorizar essas pessoas que fazem a obra do Senhor na medida do possível e do mínimo que eles têm, mas eles fazem. E eu sou testemunha disso porque eu via isso com os meus próprios olhos, andando no meio da roça, andando no meio desse povo. E depois eu conversei com alguns amigos e todo mundo se empolgou. E no dia que meu pastor, depois de uma longa conversa com ele, o pastor Roberto Garbiniano, quando ele aceitou a proposta minha, o Espírito Santo falou comigo, você não vai fazer nada disso, você vai para a África. E daquele dia eu passei 3 meses congregando na minha igreja sem conseguir conversar com aquelas pessoas que tinham prometido me ajudar. Porque ninguém faz nada sozinho. E eu falei, não tem jeito, Senhor, tudo que eu tenho corrido para correr da África, e eu trabalho aqui, eu sei evangelizar aqui, o Senhor tem prosperado o nosso ministério aqui no Brasil, e eu fui para a África. Foi uma bênção muito grande, mas muito grande mesmo. Eu tive o privilégio de ter 11 malárias.
E durava assim 3, 4 meses cada uma, mas Deus abençoava tudo que eu tocava. E Deus, eu estava na África, eu já contei isso pela manhã, não vou contar de novo sobre a Índia. E quando eu voltei para o Brasil, o Senhor falou comigo, você vai para a China. E eu falei, ai meu Deus, isso quando eu tinha voltado da África, eu falei, mas Senhor, para ir para a Índia não está fácil, quanto mais para ir para a China. O Senhor está brincando comigo. Irmão, levantar dinheiro não é fácil. É bonito quando a gente dá o testemunho, irmão, estou com tanto e já estou indo. Mas até chegar ali no valor que precisa não é fácil. E eu falei, não vou. E tinha uma profeta, ela me viu de costas, eu contando para o pastor, e quando ela me viu, meus cabelos todos caracolados, e ela disse, olha, você de cabelos longos, caracolados, eu estava de costas para a porta. O Senhor está dizendo isso para você, e ela deu a volta, veio na minha frente e falou, olha, eu vou escrever o que o Senhor está falando. Você é recém-chegada da África, que começou a contar a minha vida, e você vai para a China. Deus vai te levar. E lá você vai viajar de barco. Você vai viajar de trem. Tá? Você vai viajar de ônibus, de avião. Você vai viajar de trem. E depois você vai viajar de ônibus. Irmãos, eu fiz de tudo. De tudo. Agora esse é o avião que você tem que contar a experiência. Eu fui de Hong Kong para a China, eu fui de barco. Era o mais barato que tinha. Cheguei lá, eu perguntei para o povo onde é a estação de trem. Eu preciso comprar minha passagem. Dei o nome, encontrei um rapaz que falava inglês muito ruim, mas graças a Deus ele conseguia me entender, isso era o suficiente para mim. E eu fiquei das 8 da manhã até mais ou menos 4 horas da tarde numa fila. A minha bolsa, ainda bem que eu deixei tudo, que eu já estava no caminho da Índia. O senhor falou comigo, cheguei na Inglaterra. Eu liguei para uma pessoa e falou, olha, eu estou indo para Hong Kong e você vai me visitar lá na China. Eu falei para ela, você é doida, eu não tenho dinheiro para ir para a China, eu estou com dinheiro contado para ir para a Índia, deixa a China para lá. Falou, olha, eu estou te falando que você vai me visitar na China. E eu falei, Jesus amado, isso é de Deus. Eu falei, tá bom, deixa eu resolver o problema da Índia e depois eu penso na China. E Deus me levou com o dinheiro que eu tinha, irmãos, Deus multiplicou. Eu tirava dinheiro, eu comprava as coisas, eu pagava todo lugar por onde eu passava na China. Quando eu ia contar, eu estava com o mesmo valor na carteira. É Deus. É Deus ou não é? É Deus ou não é? Né? E eu tirava, abençoava o povo, e eu contava, quando chegava a noite eu ia contar, ela estava o mesmo valor. Eu falei, então é para ir para a China. E eu fui para a China. Aí eu fiquei aquela tarde toda e os irmãos não têm noção do que é uma fila e o povo te espremendo. E eu falava, olha, eu acho que eu estou pior do que uma lata de sardinha, porque a sardinha está ali quietinha, que a fila vai para lá e de repente te empurro para trás. E pisaram em cima da minha bolsa, estouraram o zíper, porque eu deixei minha mala na Índia. Eu falei, graças a Deus que eu não trouxe uma mala. Quando eu cheguei no guichê, era mais ou menos umas 4h30 da tarde, ou um pouquinho antes, mais ou menos 4h30 da tarde. Quando eu cheguei no guichê, esse rapaz que falava inglês, ele comprou a passagem dele, e eu falei, agora eu vou comprar, mostrei para onde eu ia. O soldado do exército chegou e bateu no ombro dele e disse, ela é estrangeira. Ele olhou assustado para ele, o soldado olhou para mim e falou, ela é estrangeira. O caixa parou e eu perguntei para o caixa, eu estou indo para Kunming, qual é o valor da passagem? Ela mais ou menos, mostrei a cidade, escrita em chinês, ela me deu o valor e o soldado falou, ela é estrangeira. Eu falei, ai meu Deus do céu, não é nem com esses olhos puxados aqui, parecendo chinês, eu não estou... Estava complicado ali. E o que isso significava? Ele falou para o rapaz, sai fora. E o rapaz ficou do lado, sem saber o que estava acontecendo. E eu perguntei novamente, qual é o preço da passagem? E ela me falou o valor, eu vi o valor. Aí eu falei para ela, mas não é esse o valor. Ela falou, você, o soldado do exército, chegou em mim e falou, você é um preço especial porque você é estrangeira. É o dobro. Aí eu peguei, falei para ela, disse, não, espera um pouco. Falei para o rapaz, não tem nenhuma agência de turismo aqui. Ele falou, tem uma lá em cima. Aí eu falei, então
trem. Aí nós fomos correndo, larguei o soldado do exército ali, e quando nós chegamos na agência, aí o pessoal lá falava inglês. Eu perguntei, tem passagem para comigo? Tem, quanto que é? 560 yuan. Eu ia pagar 700 e pouco no outro, irmão. 3 noites dentro de um trem e 3 dias. Eu ia chegar no local na quarta-feira. Aí eu precisava de lanche, lugar para dormir, e eu fui de avião 1h30. Ainda me deram lanche na viagem. Aí cumpriu a segunda etapa. Segunda, que a profeta tinha escrito. Eu precisava, eu falei, cheguei lá, fui para a universidade, uma alemã me recebeu, eu falei para ela, olha, eu quero ir para essa cidade de Rom, eu preciso ir para de Rom de trem, eu sei que tem trem para lá. Ela falou para mim, olha, você como turista vai pagar o dobro. Então, eu falei, vê se você consegue uma passagem barata para mim. Ela falou, então vou fazer o seguinte, eu vou de ônibus. Ela falou, tem ônibus para lá. Então você vai de ônibus e eu vou conversar com o diretor da faculdade, o reitor, para ver se ele autoriza eu comprar uma passagem pelo preço de estudante, que é o valor real, e você volta de trem. Mas eu não tenho tempo para fazer isso agora, você tem que viajar de ônibus e quando você voltar, peça a Deus aí para ver o que eu vou conseguir para você. Aí eu fui de ônibus, e eles vão colocando tudo dentro do ônibus, irmãos. Eles vão colocando galinha, vão colocando madeira, e eu tinha que rir daquela situação. Eu viajei com minhas pernas muito altas. E eu falei, a Jesus, e tudo dá graça, tudo dá graça. Eu era para ter chegado meio-dia de Roma, eu cheguei 6 horas da tarde. E aí é uma experiência que Deus coloca anjos na nossa vida. E o ônibus foi viajando, e eu falei, estou tendo a impressão de que eu estou chegando. Peguei o papel, tinha 2 senhores conversando com o motorista, eu fui lá, mostrei o papel, e esses homens falaram comigo, eu não entendi nada, eu falei com eles também, eles falaram chinês, eu falava inglês, e eu não entendi nada, eles também não me entenderam, mas eu entendi quando eles falaram para mim, vai e senta, que eu vou cuidar do teu caso. Eu entendi isso no meu espírito e eu sentei. E quando estava chegando, quando eu desci, ele esperou eu descer, pegou minha bolsa e deu sinal para mim que ele estava com aquele rapaz, e o rapaz pegou uma bicicleta, aquele táxi de bicicleta, uma carrocinha atrás, tipo uma charrete, colocou minhas coisas, colocou as coisas dele, colocou aquele rapaz na frente e pegou uma outra, eu fui com ele atrás conversando. E a gente ria porque ele tinha que entender o que eu estava falando, eu tinha que entender o que ele estava falando. E ele me levou até a universidade. Chegou lá, minha amiga, a médica, que estudava lá e tinha um trabalho lindíssimo de evangelismo, aqueles trabalhos subterrâneos. Eu tive o privilégio de ver isso, de acompanhar isso, coisa que a gente só ouvia, só tinha lido em livros, e eu pude ver isso de perto. Eu fiquei 1 mês ali com ela e a amiga dela, a amiga dela, uma holandesa, que estava no Senhor, chamava-se Hera, uma moça alta, loira e dos olhos azuis. E ela dizia para mim, pouco eu posso fazer aqui, por causa da minha altura, por causa da minha cor, por causa dos meus olhos. Eu chamo a atenção onde eu estou. Mas ela fazia uma grande coisa, ela dava cobertura para a minha amiga brasileira. Então, às vezes, a impressão que a gente tem é que não está fazendo nada. E ela precisava dessa pessoa ali. E quando era no apartamento dela, ela estava estudo bíblico chinês, ganhou muita gente para Jesus. Muita gente. E quando ele chegou lá, esse homem começou, aí quando eu vi, falei o nome da minha amiga, já correram buscar uma pessoa que ela tinha deixado, uma menina que entendia um pouco de inglês, e esse homem fez ela prometer para ele que ela ia me deixar no apartamento dessa minha amiga. E aí ela foi falando para mim, traduzindo o que ele estava falando para ela. E quando eu cheguei na casa da minha amiga, no 4º andar, cheguei lá, que ela abriu a porta e falou, mas doido, o que aconteceu com você? Eu estou desesperada. Você já está daqui meio-dia, olha, já passaram das 6. Eu falei, mas você é boba mesmo, né? Você não sabe que Deus cuida de nós? E contei a história para ela. E ela ficou encantada com aquilo. Eu falei, ele me deu um cartão. Eu não sei o nome desse anjo aqui não, lê o que está escrito aqui. Aí é meu empresário. Ela falou, está aqui o nome da empresa dele, o endereço da empresa dele. Certamente ele está viajando a negócios. Então são
coisas, irmãos, que Deus faz por nós, nós temos que simplesmente obedecer o que Deus fala conosco. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 25, versículos 25 em diante. Livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Primeiro livro da Bíblia. Livro de Gênesis, capítulo 25. Leia a Bíblia na sua casa, tenha por hábito, né? Você nunca vai ter tempo, porque nós temos um inimigo número 1 chamado Satanás. E ele tem milhões ou bilhões de demônios. E eles ficam ali fazendo tudo para a gente não ter tempo, para a gente não aprender a palavra de Deus. Então é questão de disciplina. Ser um crente disciplinado com as coisas de Deus. Vamos ler a palavra? Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, versículo 25. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaac amava a Esaú, porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, algumas versões diz guisado, quando esmorecido veio do campo Esaú. Uma outra tradução diz quando Esaú veio cansado. Ele lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, porque estou esmorecido. Daí chama-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito da primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e um cozinhado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Amém, irmãos? Quantas pessoas aqui concordam que Esaú errou? Esaú tinha um direito adquirido. Direito adquirido. Quem nasce aqui no Brasil tem um direito adquirido, já nasceu cidadão, porque nasceu em solo brasileiro. Quem nasce nos Estados Unidos, né, presidente querendo ou não querendo, está na Constituição que é um direito adquirido, é um cidadão da terra. Outros, como eu, não sou cidadã da terra. Eu adquiri através de os tempos que eu fiquei lá, por tudo que eu passei, os processos que eu fui passando, as etapas que eles me deram, e eu venci. Um sistema totalmente diferente e que custa muito caro. Esaú tinha um direito. Os irmãos gêmeos, mas ele nasceu primeiro. A Bíblia diz em 1 Coríntios, lá no capítulo 10, no versículo 13, que Deus não nos dá luta maior do que aquela que nós suportamos. Então a gente tem costume, eu digo a gente porque nós ouvimos isso, tem aquelas pessoas que acham que a luta dele é maior do que de todo mundo. Você conhece gente assim. Se não for você, você conhece alguém assim. Outro você vê, está lá morrendo com tão pouca coisa. Quando o pastor, porque nem ele nem eu éramos pastores, e ele chegou e falou para mim: mas esse seminário é difícil demais. Irmãos, eu sou mulher. Falei: eu venci, eu concluí. Agora um homem bonito que nem ele, elegante, né? Já tinha aquela postura de finura, de fineza que eu não tenho, né? Falando que era difícil. Eu falei assim: eu
conseguir, por que você não vai conseguir? Isso estava dentro de um ônibus, irmãos. Ó, não levou uns tapas de mim porque estava dentro do ônibus. Falei, você vai conseguir. E graças a Deus que ele obedeceu e conseguiu. Muitas coisas nós perdemos na vida porque nós achamos que não é para nós. Achamos que porque nós enfrentamos lutas, barreiras, dificuldades, ouvimos mais não do que sim, não é para nós. Eu aprendi uma coisa muito cedo na minha vida. Meus pais empurravam a gente para aprender a fazer de tudo. E eu hoje, contando para a pastora Sandra, eu era pequena, eu fazia compra em casa, ia com a lista, ia lá, comprava na cardinetinha, quem se lembra disso, né? Quem é jovem como eu se lembra, e a carroça que ia entregar a compra em casa. E eu gosto de estar na feira, eu gosto de ir para o supermercado, eu gosto de estar andando no meio do povão, não tem problema que me empurra, isso me deixa feliz. Eu cresci gostando de fazer isso. E também eu creio que o propósito de Deus, de estar no meio do povão, falando de Jesus para o povo que quer ouvir, e quem não quer ouvir também ouve. Por educação eles ouvem, e mais tarde eles vêm para Jesus. Então Deus dá uma luta para nós que nós suportamos. Ah, mas você não imagina que eu sou muito fraca, eu sou muito fraco. Está lá a receita no livro do profeta Joel 3:10. Diga ao fraco que eu sou forte. Você é fraco? Você serve um Deus merreca? Não, irmãos, meia boca é o diabo, que não tem nada e dá coisas para a pessoa porque rouba de um e dá para o outro. Tudo que o diabo tem é o lago de fogo que está preparado para ele. O diabo e seus anjos. Não é que é dele, mas ele sabe que ele vai pagar lá. Então lá é a morada definitiva dele. Nós servimos um Deus que é o dono do ouro, que é o dono da prata, que é o dono da sua vida, que é o dono da minha vida. É um Deus que dá poder de decisões para nós. A gente vê alguns exemplos na Bíblia, um deles foi Jeremias, quando Babilônia tomou Judá, e Deus disse, e o rei disse para ele, olha Jeremias, você vai para onde você quiser. Se você quiser ficar aqui em Judá com o remanescente, você fica. Se você quiser com a Babilônia, você fica. E a gente não ouve nem importa eu dizendo para ele, você escolhe. Em outras palavras da Bíblia, Deus chegou a dizer para as pessoas, olha, se você for, eu vou com você, se você ficar, eu fico com você. Porque é o poder que Deus deu para nós de decisão. Agora tem coisa que já vem decidido na nossa vida por Deus. Só compete a nós sermos obedientes. Esaú chegou com fome. Mas pensa comigo, uma pessoa que está a ponto de morrer não anda. A Bíblia não diz que ele entrou carregado. Não diz. Então ele andava. Sentiu o cheiro da comida. Eu espero que vocês nunca tenham passado fome, mas eu já passei na minha vida. Ah, irmãos, até de madrugada, pode estar um pernilongo voando, você está chegando. Ai, que delícia de comida. A hora que eu tiver comida, eu vou comer. E vou comer. Aí vem aquela porção assim, bem reduzida, que você tem que dividir para vários dias. Mas louvado seja Deus, né? Foram fases na vida. E passa rindo e glorificando a Deus. Né? Porque Deus é o Deus de provisão. No meio de toda essa luta, você não sabe o que Deus tem. Se você reclama, você perde a bênção. Se você começa a criticar, você perde a bênção. Então passa de cabeça erguida. Aqui estava esse senhor chamado Esaú. Chegou, certamente sentou, falou para o irmão dele, Jacó, olha, eu estou com fome. E quando os dois estavam na barriga de Rebeca foi consultar a Deus, Senhor, mas mexe demais, o que é isso? É pontapé de todo lado. Será que uma criança com 4 pés? O Senhor disse para ela, são 2 nações. 2 nações. Mas o mais velho vai servir o primeiro. Agora deixa a promessa de Deus na sua vida se cumprir sem precisar de ajuda. E sem precisar de dizer não naquilo que Deus quer que nós digamos sim. O povo de Deus
está escrito, perece por falta de entendimento. O Senhor Jesus disse, olha, sede simples como as pombas e astuta como a serpente. Eu tenho pavor de cobra. Esse dia alguém falou para mim, vou fazer veterinário. Eu falei, eu posso te fazer um pedido? Pode. Mata todas as cobras. E quando a gente trabalhava no sítio, eu não sabia que cobra voava. Ai, irmãos, um dia nós estávamos vendo uma cobra enorme atravessada na estrada. E eu segurei na minha amiga, ela segurou em mim e falei, e agora? Ela doente e eu doente. A gente quase não comia, quase não dormia, uma loucura a nossa vida. E veio um carro, e quando esse carro veio, essa cobra deu um pulo. Mas eu não sei de onde nós duas tivemos forças. Mas nós corremos tanto. No outro dia nós se perdemos no meio da mata, na Mata Atlântica. E fomos cortar o caminho e nós pegamos os trilhos errados. Sem telefone, naquele tempo nem sonhava com celular, o computador estava no início. E eu olhava para ela, olhava para mim, eu com mais medo do que ela com mais medo do que eu. Mas de repente, irmãos, Deus usa até o inimigo. Eu olhei, eu vi uma cobra. Quando eu vi aquela cobra, o meu desespero foi tão grande que eu vi uma cerca. E eu puxei minha amiga a cerca, nós batemos naquele tronco e pulamos do outro lado, olhamos a estrada, estava do outro lado. Então eu falei, tá vendo? Deus usou até o nosso inimigo, que é a cobra, para abrir os nossos olhos, para a gente ver o caminho. Aqui estava esse senhor Esaú. Era uma promessa de Deus que o irmão dele seria maior do que ele. Mas Deus não disse, olha, você vai ser um qualquer. Não, são duas nações. São promessas. É um direito seu. E ele chega e diz, olha, eu estou a ponto de morrer. Irmãos, quantas vezes nós reclamamos, nós estamos inteiros, nós estamos com saúde, às vezes uma pequena dor que a gente acha que está perto da morte. Minha mãe vivia dizendo por mim por anos, por telefone. Fiquei quase 13 anos fora do Brasil. Dessa vez eu já tinha ficado 5 uma outra época. Depois eu reduzi, depois a coisa vai. Deus abençoando, dá para mim ir, manda a porta tranca e não dá. E ela falava, olha, eu já estou ficando idosa. Eu vou morrer a qualquer instante. E num dia uma sobrinha neta minha de 14 anos de idade faleceu. E aí eu falei para ela, mamãe, a senhora está com a idade que a senhora está. Ela fez agora em julho 88 anos. E nasceu em julho também o 5º tataraneto dela. Até hoje vibrando por ela ter visto mais um tataraneto. E bisneto que assim continua nascendo e vai até não sei quando. E eu disse, está vendo? A Gabi tinha 14 anos de idade. Por um erro médico. E eu creio também, o plano de Deus, ela partiu para a eternidade salva, lavada e remida no sangue do Cordeiro. E a senhora ficou. Então a senhora não reclama mais. Nunca mais minha mãe falou que ela estava idosa e que ela ia morrer. Então agora está aí, a hora que Deus quiser me levar, eu estou pronta. Já mudou de conversa. Isso é uma bênção. Esaú, a Bíblia diz que ele desprezou o que Deus deu para ele. Lá no livro de Hebreus diz que ele buscou com lágrimas ter de volta o que ele vendeu, ele não deu. E depois, quando Jacó pega a bênção dele, e a segunda bênção foi realmente meio que roubada, porque foi a mãe que organizou tudo aquilo. Você vai lá e serve o teu pai, e engana o teu pai, e pega a bênção do teu pai, completa a bênção na tua vida. E aí Esaú disse, olha, meu irmão me enganou 2 vezes. Não enganou 2 vezes não, enganou uma só. A primeira foi ele que quis vender. E eu quero trazer isso para nós, irmãos. Para nós. Eu vejo muitos crentes criticando Esaú. E o que você faz na sua vida quando Deus te dá algo e você passa para frente ou deixa para trás por causa das dificuldades? Por causa dos problemas? Esaú estava inteiro, irmãos. A pessoa pode estar morrendo de fome, leva alguns dias. Mas aí o que ele disse? Olha, se eu não comer, eu vou morrer. Então o que vai adiantar o direito de primogenitura? Nada. E nesta manhã eu ministrei sobre nós os detalhes
elevados até os céus. E onde os nossos pecados são purificados é no sangue de Jesus. É no sangue de Jesus. Quantas vezes as dificuldades vêm e Deus está falando, vai. Ah, não. Para mim não. Não é para mim. Não é coisa para mim. Não é coisa, se fosse para mim, tinha aberto as portas. E não sabe chegar, porque tem coisa que eu não estou aprendendo na minha vida. Eu tive que insistir. Eu tinha tudo para me ter voltado dos Estados Unidos na primeira semana que eu cheguei lá. Porque eu fui muito maltratada na minha primeira e na na segunda semana. Quem foi me receber? Supostamente uma das minhas melhores amigas. Me tratou terrivelmente mal. E eu com passagem de volta. E eu posso voltar, mas dentro de mim eu não posso. Porque Deus fez uma promessa para mim aqui nessa terra. E Deus vai cumprir, porque Deus não é homem para que minta. E saiba de uma coisa, irmãos, o que Deus tem para você, Deus nunca muda. As pessoas entendem coisas erradas. Eu tive amigos de missões que diziam, eu estou indo para tal lugar que Deus me mandou. Mais tarde eu encontrei com essa pessoa na Europa e teve a humildade de dizer, eu errei, eu entendi errado. E eu via outros que não admitiam o erro. Não, Deus mudou. Deus mudou. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude. Então nós entendemos errado o que Deus fala. E depois nós dizemos, Deus mudou. Deus não muda, irmãos. Então procura ouvir com muita atenção o que Deus te fala. Esaú